Olá, meu nome é Naim Goraieb e nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar como você pode multiplicar as suas chances de ser aprovado em qualquer concurso ou prova. Eu sei que deve ter ligado um alerta em sua cabeça e talvez você esteja pensando se esse é mais um daqueles vídeos com aquelas fórmulas mágicas para ser aprovado. Fique tranquilo. O que eu vou ensinar nesse vídeo é muito simples. Eu vou te mostrar como você pode ter uma memória ninja e chegar na hora da prova afiado com toda a matéria que estudou na ponta da língua, diferente da grande maioria dos concurseiros que estudam e esquecem boa parte do que estudaram quase que instantaneamente. A verdade é que se você esquece quase toda a matéria antes do dia da prova chegar, não importa o quanto você se esforça, o resultado sempre será um desastre. E se a partir de hoje você usar um método que vai garantir que você lembre de pelo menos 90% da matéria que estudar? Não sei em que estágio você está agora. Você já fez alguma prova de concurso ou se ainda está se preparando para a primeira? Independentemente da situação, o que geralmente acontece com a grande maioria dos concurseiros é chegar na hora da prova confiante de que dessa vez tem boas chances de ser aprovado. Afinal, você já está se preparando por meses, talvez anos. E aí o pior acontece. Você está lá, sentado naquela cadeira dura, com os fiscais andando de um lado para o outro e só observando. E de repente você encontra questões que se lembra de ter estudado, mas por mais que mastigue sua caneta, você não consegue buscar a resposta lá no fundo da sua cabeça. O coração começa a bater mais rapidamente, um frio na barriga aparece, o rosto chega a esquentar e um sentimento de tristeza e raiva toma conta. Você trocou horas e horas de lazer por estudo. Gastou com materiais caros e na hora que mais importa, sua memória falhou. É realmente desanimador. E essa sensação só não é pior do que aquele amigo ou parente te perguntando na festa de fim de ano: "E aí, não passou ainda?" Ou talvez sejam mais sutis: "E aí, ainda estudando muito?" Você queria apenas descansar e se distrair um pouco, mas essa simples pergunta é capaz de acabar com a sua noite. Nesse momento, você pode até pensar em desistir, pode pensar que tem algum problema com a sua memória e que você nunca vai conseguir. Eu entendo como você se sente, e é isso que acontece com quem estuda usando o método da esperança. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que precisa fazer para que isso nunca mais aconteça. Ou seja, você verá como garantir que nas próximas provas lembrará de praticamente tudo o que estudou. E para isso, a primeira coisa que precisa fazer é parar imediatamente de estudar usando o método da esperança. Esse método da esperança é a forma de estudo utilizada pela grande maioria dos concurseiros no Brasil. Consiste em estudar exaustivamente todas as matérias, fazer alguns exercícios e ter a esperança de que no dia da prova irá se lembrar pelo menos do suficiente para passar. Mas o resultado é exatamente o contrário. Você não consegue se lembrar de quase nada do que estudou e fica totalmente perdido na hora da prova. Ouça com atenção. Não adianta só ter esperança. Você precisa garantir que vai lembrar da matéria na hora da prova, ou todo o seu esforço será em vão. Eu vou te fazer uma pergunta simples, mas vai te mostrar com clareza o que eu estou dizendo. Você conseguiria explicar com detalhes e sem consultar o material fonte pelo menos 80% da matéria que estudou há um mês atrás? E as matérias de 6 meses atrás? Se não sabe responder ou a resposta for não, é bem provável que esteja estudando em vão e perdendo o seu tão precioso tempo. Afinal, se não consegue lembrar bem nem do que estudou há um mês, imagine com a pressão da hora da prova, será muito pior. Mas não se desespere, a culpa não é sua, é do método da esperança. O grande desafio é que esse método não respeita as 5 etapas da aprendizagem, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. E por não respeitar essas etapas, você esquece praticamente tudo o que estudou rapidamente. Outro efeito que reduz ainda mais as suas chances de aprovação é que o método da esperança te desanima e afeta a sua autoestima. Você começa a pensar que não é bom o suficiente para passar, faz você gastar mais e mais em cursinhos e materiais didáticos, e o pior, te faz perder ainda mais tempo. É simplesmente impossível encarar um concurso se preparando dessa maneira. Não importa se você tem o melhor material do mundo ou se estuda 12 horas por dia. Se não aprender a estudar com qualidade, o resultado será sempre perda de tempo e frustração. Bom, nessa altura do campeonato, você já está bem à frente de muitos concurseiros, porque você já tem consciência do problema.
E é o problema que mais derruba os mais bem-intencionados e esperançosos lutadores por uma vaga no serviço público. Ter consciência do problema é o primeiro passo para buscar a solução. E o que eu vou falar agora pode realmente criar uma vantagem quase injusta a seu favor em qualquer prova ou concurso. Imagine se você recebesse um treinamento que te transformasse em um memória ninja e te ajudasse a se lembrar de mais de 90% do conteúdo estudado. Imagine ter reais chances de ser aprovado, mesmo que você trabalhe e tenha poucas horas por dia para estudar. Imagine chegar na hora da prova e ver as respostas saltando diante dos seus olhos. Imagine finalmente você assumindo o seu cargo e mostrando para todos, e principalmente para si mesmo, que você é capaz. Ok, eu confesso, se eu estivesse assistindo a esse vídeo, eu estaria pensando, tá legal, Naim, tô achando tudo muito bacana, mas eu quero provas. Por isso, eu trouxe a ninja Daniele para contar como foi a transição do método da esperança para o método Memória Ninja. Oi, gente, meu nome é Daniele e eu sou aluna do Naim. Estou aqui para falar um pouquinho do Memória Ninja e da influência que esse curso teve na melhora do meu resultado estudando para concurso. Eu estudo para concurso há 1 ano, há 6 meses eu conheço Memória Ninja. Antes do Memória Ninja eu era adepta do método da esperança, que é aquele que você estuda bastante e tem a esperança de que vai lembrar na hora da prova. E depois do Memória Ninja, eu aprendi várias técnicas e eu não preciso mais ter esperança. Agora eu consigo lembrar do que eu estudei, mesmo que tenha passado 2, 3 meses. E eu tenho certeza que isso vai servir daqui 1 ano, 2. Eu estou bem confiante. Esse método, essas técnicas me trouxeram muita segurança e confiança. Obrigado, Daniele. Bom, eu preciso te dizer que esse resultado alcançado pela ninja Daniele não foi por acaso, nem por um método milagroso. O método Memória Ninja funciona tão bem por um simples motivo. Ele respeita as 5 etapas da aprendizagem. Deixa eu te explicar melhor essas etapas. As 5 etapas são preparação, aprendizagem, memorização, avaliação ninja e revisões estratégicas. São apenas 5 etapas, mas cada uma é muito importante e esconde alguns segredinhos. Se deixar qualquer uma delas de lado, o nível de compreensão e retenção terá uma queda considerável. Para explicar essas 5 etapas, eu vou te contar um caso real. Quando eu estava estudando para o vestibular de medicina, eu foquei boa parte do meu tempo nas matérias mais importantes, naturalmente, e deixei de lado a matéria de literatura, que não tinha tanto peso. Quando faltavam 2 semanas para a prova, eu resolvi aprender todo o conteúdo que deveria ter aprendido em 3 anos em apenas 6 dias. Ou seja, todo o conteúdo de literatura que é ensinado no ensino médio, que são 3 anos, em apenas 6 dias. Quer ver como é que eu fiz isso usando as etapas da aprendizagem? Então vamos lá. A primeira etapa é a etapa de preparação. Antes de iniciar as minhas sessões de estudo, eu sempre fazia alguns exercícios para entrar no estado mental ideal, de concentração e aprendizagem. Abrir o livro e começar a estudar sem essa etapa diminui o seu rendimento de forma absurda. Então, se você não estiver com a mente calma, pronta para receber informação, não adianta estudar. Então eu te pergunto, você tem feito alguma preparação antes de começar a estudar? Como que é o seu nível de concentração? Você fica cansado rapidamente e quando você está no meio da leitura ou assistindo a videoaula, você percebe que nem está pensando no que está estudando? Muito bem, a segunda etapa é a etapa de aprendizagem. É aqui que a gente estuda de verdade. E nessa etapa eu aprendi a matéria usando um arsenal de técnicas de aprendizagem acelerada. Sem elas, seria simplesmente impossível compreender tanta matéria em tão pouco tempo. Nessa mesma etapa, eu elaborei os resumos otimizados para a revisão. Eu posso te garantir, eles são muito diferentes dos resumos que os concurseiros costumam fazer. E para refletir, você utiliza alguma técnica de aprendizagem ou apenas lê ou assiste às videoaulas, faz alguns exercícios e parte para a próxima? Você cria resumos fáceis de serem revisados ou são resumos poluídos que dão um nó na cabeça só de olhar? Muita gente reclama que não dá tempo de fazer revisões. Mas o grande problema está em como que eles fazem essas revisões. Sem o resumo otimizado, essa revisão fica totalmente inviável com o tanto de matéria que você tem para aprender. A terceira etapa é a etapa de memorização.
Essa foi, sem dúvida, a etapa mais importante na matéria de literatura. Eu consegui memorizar centenas de resumos em apenas 2 dias. Você poderia perguntar qualquer coisa sobre qualquer livro ou autor que são cobrados nos vestibulares e eu responderia imediatamente. Literalmente, eu tinha centenas de páginas na ponta da língua. Minha professora de literatura sabia que eu não era um grande fã da matéria e ficou chocada quando eu comecei a citar toda a matéria sem consultar nenhum material. E agora eu te pergunto, você utiliza alguma técnica de memorização ou apenas confia que sua memória será boa o suficiente para guardar tudo o que estudou? Ok, passadas as 3 etapas, vem a etapa número 4, que é a avaliação ninja. Essa etapa tem 2 objetivos. O primeiro é testar os conhecimentos e descobrir se existe algum ponto de falha, se você perdeu alguma coisa, ficou alguma coisa que não ficou bem clara. Caso existam, você deve tirar as dúvidas e refazer o teste. E o segundo objetivo é iniciar a criação de memórias de longo prazo. Quando nós acabamos de aprender alguma coisa, são criadas conexões entre os neurônios. E essas conexões ainda são muito fracas, elas precisam ser fortalecidas. Caso contrário, você esquecerá a matéria quase que imediatamente. A avaliação ninja é o primeiro passo para começar a fortalecer essas conexões. Eu lhe pergunto, como você está lidando com isso? Você aplica alguma técnica específica para transformar essa memória de curto prazo em memória de longo prazo? Muito bem, feito a avaliação, agora nós vamos iniciar a etapa 5, as revisões estratégicas. Depois de aplicar todas as técnicas de aprendizagem, memorização e iniciar a formação de memórias de longo prazo com a avaliação ninja, é preciso dar o checkmate. E aí entra as etapas das revisões estratégicas. É aqui que você vai continuar o processo de transformação de memórias de curto prazo em memórias fortes, que irão durar longos anos. E com essas memórias fortalecidas, vai ser muito mais fácil de você lembrar da matéria na hora da prova. E o detalhe é que essas revisões devem ser rápidas e certeiras, com resumos elaborados especificamente para essa etapa. E além disso, existe uma frequência exata de revisões para conseguir fortalecer essas memórias. Bom, eu segui essas etapas até o momento da prova e o resultado foi impressionante. Eu acertei simplesmente todas as questões de literatura. Sim, mesmo estudando tão pouco e sem ler nenhum dos livros recomendados, eu simplesmente gabaritei a matéria. Mas na verdade, não importa o que eu consigo fazer. O que mais interessa é que a partir de agora, você pode utilizar esse mesmo método para conseguir o cargo público com que tanto sonha. Se ao longo desse vídeo você percebeu que está usando o método da esperança, então precisa mudar radicalmente agora. E eu acredito que o meio mais simples e rápido de fazer isso é com o meu treinamento Memória Ninja. Eu vou te explicar exatamente em que consiste esse treinamento. São 4 módulos entregues semanalmente. No primeiro módulo, nós vamos aprofundar na etapa de preparação. Já no início, você vai descobrir um ingrediente que não pode faltar em seus estudos. Sem ele, você pode ser o maior gênio de todos os tempos, mas não vai aprender absolutamente nada. E eu estou falando da concentração. Com o excesso de distrações que temos hoje, é muito fácil perder a concentração. Por isso, eu incluí no treinamento a Academia da Concentração. Nele eu ensino técnicas poderosas que te darão uma concentração ninja em menos de 5 minutos e te deixarão pronto para começar a estudar totalmente focado na matéria. Ainda neste módulo, nós vamos resolver o problema de fadiga mental. Eu sei que você tem muita matéria para estudar e às vezes termina os estudos parecendo um verdadeiro zumbi, cansado, pasmado, talvez com dor de cabeça, sem conseguir prestar atenção em nada. São os sintomas da fadiga mental e é totalmente inútil estudar nesse estado. O seu cérebro simplesmente não absorve nada e você só perde tempo. Por isso, mesmo que você estude 10, 12 horas por dia, mas tem fadiga mental frequente, não está valendo de nada o seu esforço. Por isso eu vou te ensinar como estudar por longas horas sem atingir o estado de fadiga mental e manter um alto rendimento durante o estudo. Assim você não apenas vai conseguir estudar por 10 horas, mas você vai efetivamente aprender durante cada minuto dessas 10 horas. Também vamos falar um pouco de estratégia. Um dos pontos fundamentais é como descobrir os temas mais importantes de um edital, os temas que mais caem, e como se preparar para bancas específicas. Enfim, só o primeiro módulo já te permite uma verdadeira revolução nos seus estudos, mas o melhor ainda vem nos próximos. No segundo módulo, você terá um curso completo de memorização que vai aumentar os seus resultados exponencialmente.
Você será capaz de memorizar toneladas de informação e deixará seus concorrentes comendo poeira. Além de serem técnicas divertidas, elas são muito poderosas. E não tem como eu falar de memorização sem lembrar do meu aluno Marcelo. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: só quero falar que cada dia que passa minha memória está melhor, Naim. Eu na verdade não estudo mais. Eu me divirto o tempo todo com as coisas mais absurdas que crio na mente para memorizar. Você não tem noção. Outra coisa, Naim, eu tô meio sumido porque eu estou me divertindo muito. Cara, eu simplesmente amei de verdade o treinamento Memória Ninja. Um comentário desse diz mais que 1000 palavras. Essas técnicas turbinam seus resultados de forma assombrosa, porque você vai melhorar sua memória e vai se divertir enquanto aprende. Observação: a etapa de memorização vem depois da etapa de aprendizagem, mas por questões didáticas, no treinamento, você vai aprender as principais técnicas já no módulo 2. Bom, já parece muito tudo o que eu vou ensinar no módulo 1 e 2, certo? É verdade que se você aplicar apenas o que eu mostrar nesses módulos, já melhorará consideravelmente suas chances de aprovação. Mas sou obrigado a confessar que muitos de meus alunos dizem que apesar dos resultados terem dado um salto com os conteúdos dos 2 primeiros módulos, o grande divisor de águas foi no módulo 3, onde eu aprofundo na etapa de aprendizagem. Em resumo, você vai aprender como aprender. Eu vou te ensinar como aprender qualquer tipo de conteúdo: textos, videoaulas, esquemas, tabelas, leis e etc. Você estará pronto para qualquer matéria, desde as mais fáceis até as mais complexas. Neste mesmo módulo, você vai aprender como fazer os melhores resumos para a revisão. Esses resumos, em conjunto com exercícios de provas anteriores, são extremamente importantes para que você crie as memórias de longo prazo e lembre da matéria na hora da prova. E um dos melhores tipos de resumos são os mapas mentais. E por isso eu preparei o seguinte para você. Além de ensinar vários tipos de resumo, eu preparei um curso mais aprofundado em produção de mapas mentais que só estará disponível no treinamento Memória Ninja. E tem um detalhe muito importante. Não estou falando dos mapas mentais que você está acostumado a ver por aí. Com esse curso você produzirá mapas mentais otimizados para revisões super rápidas e será capaz de revisar cada mapa mental em menos de 10 segundos. E para encerrar o módulo 3, eu vou te ensinar a próxima etapa do método, que é a avaliação ninja. Essa etapa é muito importante e eu tenho uma boa notícia para você. A maioria dos seus concorrentes não sabe nem da existência dessa etapa. Aqui eu vou te tirar da zona de conforto, e isso é fundamental para construir as memórias de longo prazo que você tanto precisa. É como se você estivesse avisando o seu cérebro que o que acabou de estudar é importante e precisa ser guardado. A maioria de seus concorrentes vão estudar de forma passiva e vão pular essa etapa como a maioria das etapas e vão começar a esquecer a matéria imediatamente, enquanto você vai guardar o que estudar e vai se lembrar no momento mais importante de todos, na hora da prova. E enfim chegamos ao módulo 4. Aqui você vai aprender a fazer as revisões estratégicas, usando os poderosos resumos otimizados para a revisão que criamos no módulo anterior. Eu vou te ensinar como fazer essas revisões rapidamente e, mais importante, com que frequência você precisa fazer essas revisões para lembrar da matéria. Nessa etapa, nós vamos aniquilar qualquer chance de você esquecer as matérias que estudou. Seguindo o método, você aprenderá com muito mais profundidade e conseguirá um nível de retenção muito acima da média. Nesse momento, eu tenho certeza que você já percebeu que esse é o treinamento perfeito para você começar a aprender de forma efetiva e garantir que se lembrará do conteúdo estudado na hora da prova. Mas talvez você ainda se pergunte como fará se tiver qualquer dúvida sobre o método ou sobre como aplicar em alguma matéria específica. Enfim, você terá minha ajuda quando precisar ou eu só vou entregar o método e desaparecer? A minha paixão é ensinar as pessoas a aprender e esse é um grande diferencial do treinamento Memória Ninja. Eu quero acompanhar de perto cada um dos meus ninjas. Se tiver qualquer dúvida, eu estarei lá para te ajudar. Mas esse acompanhamento de perto gera um problema. Eu sou apenas um. E eu consigo atender e analisar as dúvidas de um número bem limitado de pessoas. Por isso eu decidi fazer duas coisas. A primeira foi limitar as vagas. Se você está vendo esse vídeo agora, é porque as vagas estão abertas, mas podem fechar a qualquer momento. Eu só abrirei de novo quando conseguir atender mais pessoas. Então, se você está em minha página agora e as vagas estão abertas, recomendo que corra e garanta a sua. Além disso, eu sistematizei a forma de acompanhamento. Ele será feito de duas formas. A primeira forma é por e-mail. Sempre que precisar, pode mandar um e-mail com suas dúvidas, e eu terei o maior prazer em lhe orientar. A segunda forma é através de aulas ao vivo.
Nós teremos um encontro mensal com todo o grupo do Memória Ninjas durante 3 meses, em que eu respondo as dúvidas ao vivo. Bom, com todo esse conteúdo e esse acompanhamento próximo, acredito que está pensando no valor de investimento. Talvez até pensando nos milhares de reais que tantos concurseiros gastam em cursinhos e materiais didáticos. Mas antes de te contar o valor do investimento no treinamento Memória Ninja, eu tenho algumas surpresas especiais para você. Eu preparei 3 bônus muito interessantes. O primeiro é como estudar leis. Eu preparei uma aula exclusiva para te ensinar qual a melhor estratégia especificamente para aprender leis. O segundo bônus é como eu aprendi inglês em 6 meses. Essa é uma longa história, mas sim, eu aprendi inglês em 6 meses. Nessa aula eu vou te mostrar exatamente o passo a passo que eu segui para conseguir fazer isso. E o terceiro bônus é como ter mais energia mental. Este é um mini curso onde você aprenderá a lidar com as preocupações excessivas e ainda aprenderá uma técnica para aumentar a sua energia mental. Ou seja, mesmo estudando e trabalhando, você vai conseguir manter uma energia mental suficiente para conseguir cumprir todas as suas tarefas. E você terá acesso a todo o treinamento e a esses presentes extras por 1 ano. Poderá acessar direto do seu computador ou mesmo do celular com conexão à internet. Ok, agora que você já sabe o que pode esperar do treinamento e deve estar ansioso para saber qual o valor de investimento, então deixa eu te dizer. Se você tomar sua decisão agora, pagará apenas R$ 197,00 e ainda poderá dividir em 12 vezes de R$ 19,78. A compra é totalmente segura e é feita pela plataforma da Monetize, que garante a segurança da transação. Mas talvez passe pela sua cabeça, e se o treinamento não for para mim? Se você está com essa dúvida, eu vou lhe fazer uma proposta. Não precisa decidir agora. Decida daqui a 14 dias se quer ou não o treinamento. Garanta sua vaga agora comprando o treinamento e daqui a 14 dias você já terá recebido os 2 primeiros módulos. Se não sentir que apenas esses módulos já terão um grande impacto em seus resultados, basta me mandar um e-mail e pedir o reembolso do valor pago. Ou seja, se você não gostar de algo, não importa se é o conteúdo, se é a minha voz, o que for, eu devolverei o seu dinheiro sem nenhuma pergunta. Cada centavo. Diante disso, você tem 3 opções. A primeira opção é não fazer nada e continuar aplicando o método da esperança. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, já deve estar cansado de parentes e amigos que parecem perguntar só com o olhar quando você irá passar. Por isso, eu tenho certeza de que você precisa de uma mudança urgente em seus estudos. Então vamos para as 2 próximas opções. A segunda opção é ler os livros que li, fazer os cursos que fiz, testar, errar até acertar. É a opção mais cara e demorada, mas dá certo. Eu levei vários anos para chegar ao ponto que estou, e mais do que o custo financeiro para todos esses testes, o pior é quantos concursos e editais deixará passar até entender por conta própria como ter uma memória ninja. Mas você não precisa disso. Eu criei o treinamento Memória Ninja para diminuir a sua curva de aprendizado, para fazer com que você aprenda em 4 semanas o que eu aprendi em anos. Por isso, se você quer economizar dinheiro e quer alcançar a sua vaga o mais rápido possível, então eu recomendo a opção número 3. A terceira opção é aprender o método que ensino no treinamento Memória Ninja e finalmente ter a certeza de que realmente está aprendendo e consolidando esse conhecimento na sua memória de longo prazo. Você está pronto para ter uma vantagem quase desleal contra os outros candidatos? Então clique no botão abaixo desse vídeo e solicite seu acesso imediato ao treinamento Memória Ninja. Como você já sabe, de nada adianta gastar fortunas com cursos preparatórios e material didático e continuar perdendo tempo estudando sem um excelente método de estudo. Estudar e esquecer praticamente tudo fará com que todo o seu esforço vá por água abaixo. Por isso faz todo sentido você garantir acesso agora ao treinamento Memória Ninja. Basta clicar no botão abaixo desse vídeo. E lembre-se, como eu já expliquei, as vagas são limitadas devido à fase de acompanhamento. E assim que o limite máximo de alunos for atingido, o treinamento sairá do ar. Por isso, se quer garantir o seu acesso, a hora é agora. Amanhã já pode ter passado sua chance e sua nomeação estará ainda mais distante. Não deixe escapar e clique no botão abaixo agora. Nos encontramos daqui a pouco lá no treinamento.